Olá! Salve especial a todos! Hoje, para gravar uma aulinha sobre Roma, Antiguidade Clássica, ou se tu preferir, Antiguidade Ocidental, composta geralmente pelo estudo da Grécia e pelo estudo de Roma. E hoje nós vamos começar então a estudar Roma, ok? Então, primeira coisa, vamos fazer aqui uma breve explicaçãozinha só para te entender o básico sobre os períodos. Aqui essa que vai ser uma das civilizações mais importantes da história, sobretudo a história aqui do Ocidente, né? Então, Europa, América vão ter uma grande influência da civilização romana. Vamos dar uma olhadinha nisso então. Primeira coisa que tu precisa saber, vamos fazer aqui uma linhazinha do tempo, certo? Só para te se localizar em relação aos períodos da história romana. São 3 os períodos da história romana. E esses períodos são relativamente fáceis de você compreender. Por quê? Porque eles estão relacionados com 3 tipos diferentes de governo, 3 regimes de governo diferentes. O primeiro vai ser a monarquia, que vai ser basicamente o tema dessa videoaula. A monarquia vai funcionar mais ou menos de 750 a.C. até 509 a.C. Então, nesse período aqui, tu tem que imaginar que Roma é uma pequena cidade. É uma cidade que, se ela tivesse tido rumos diferentes na sua história, a gente não estudaria ela, porque ela seria mais uma das centenas, das milhares de cidades da antiguidade. O que vai diferenciar Roma é que ela cresceu, ela se tornou uma grande civilização. E aí esse crescimento não vai se dar nesse período da monarquia. Ele vai começar a se dar no período que vem posterior ao ano de 509, que é quando se funda a República Romana. E veja bem, nós vamos falar um pouquinho sobre a República ainda neste vídeo. Mas aí, no ano de 27 a.C., a gente vai ter a fundação da terceira parte, que geralmente é a parte mais famosa, apesar de ser aqui na República que se dá o grande crescimento de Roma. Mas esta terceira parte é a parte do Império Romano, ok? Esse Império Romano, se a gente levar em conta apenas a parte ocidental de Roma, vai chegar ao fim no ano de 476 depois de Cristo. Mas aqui vamos fazer uma segunda linhazinha do tempo só para fazer um raciocínio importante contigo. Se a gente pegar a parte apenas do Império e eu fizer aqui uma outra linha do tempo para ti, e eu colocar aqui o ano de 27 a.C., veja, né, que esta linha do tempo ela vai estar então relacionada com apenas essa parte aqui, né? Só com a parte do Império, que não vai ser o tema da aula, mas só para te entender esta parte. O Império Romano, ele surge então 27 a.C. e ele vai até 476 depois de Cristo. O que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos ter o Império Romano Ocidental, que tem como principal cidade, a capital, Roma, ok? Só que Roma, né, com a invasão dos Érulos no ano de 476 depois de Cristo, um dos povos que os romanos chamavam de bárbaros, ela vai ser invadida, vai ser destruída e chega ao fim Roma. Só que, um pouco antes disso, os próprios romanos haviam dividido o império, a parte ocidental e uma outra parte,
a parte oriental, que continuou funcionando. Ela tinha uma outra capital, a cidade de Bizâncio, que depois passou a ser chamada de Constantinopla. Esta cidade era a capital do Império Romano Oriental. E o Império Romano Oriental só vai chegar ao fim em 1453, quando o sultão Maomé II, o Conquistador, invade as muralhas de Constantinopla, que hoje é Istambul, e toma a cidade, dando origem ao Império Turco Otomano. E aqui sim, então, chegaria ao fim o Império Romano. Então veja, a sua história começa lá 750 a.C. e ela vai se prolongar até 1453. Muito bem, mas a aula de hoje nós vamos falar apenas sobre esse pedacinho aqui, monarquia, e um pouquinho sobre a república. Vamos então falar sobre a fundação de Roma. Veja bem, a fundação de Roma, ela tem duas vertentes. A primeira é a famosa lenda da fundação de Roma. A lenda de Roma está relacionada com a famosa loba, que teria amamentado, dado de mamar para os dois irmãozinhos, o Rômulo e o Remo. Esses dois irmãos, o Rômulo e o Remo, acabaram, depois de crescidos, obviamente, dando origem ao que seria a cidade de Roma. Os dois brigaram por esta criação, pela fundação de Roma, até que o Rômulo matou o Remo e se tornou o primeiro rei de Roma, ok? Esta famosa história é famosa até hoje. Nas ruas de Roma você encontra estátuas da loba amamentando os dois meninos. Mas então Rômulo seria o primeiro rei de Roma, segundo essa lenda. Mas a gente também tem uma origem histórica, na qual Roma teria sido fundada por outros povos vindos do norte, povos indo-europeus. Vamos anotar isso aqui, indo-europeus. Os mais famosos a que são atribuídos a essa fundação seriam os etruscos. Mas então, povos indo-europeus seriam então os criadores da cidade de Roma, mais ou menos quando? 750 a.C. E veja uma coisa, por que a lenda tem força? Porque é justamente a partir desse momento da história que começa a se contar a história da loba. Muito bem, então aí vimos como que foi a origem de Roma. Agora, esta origem, ela vai estar relacionada também a uma outra coisa. A criação das primeiras tribos, das primeiras comunidades que vão gerar Roma. Essas tribos, veja bem, nós vamos chamá-las de gens. Se tu lembrar, na história da Grécia, já se fala sobre as comunidades gentílicas, que depois vão dar origem, mais tarde, às cidades-estado gregas. Aqui vale lembrar que esses gens, então, são essas comunidades gentílicas, são essas organizações tribais de pequenas comunidades. Essas pequenas comunidades eram administradas, elas eram comandadas por alguns proprietários de terra, chamados de pater. Veja, eram homens, e aí tu já faz uma associação com essa figura pater, paterno, paternalista, Então, este homem aqui que comanda essas comunidades
e que começa a se destacar por ser um proprietário das terras, apesar de bem no início elas serem coletivas, eles vão passar a receber o nome de patrícios. Então os patrícios vão ser os proprietários de terras, ok? Personagens muito importantes na história romana, que nós já vamos colocar aqui dentro da sociedade romana para que isso fique mais fácil de você compreender nos seus estudos. Muito bem, meus queridos. Mas aí então a gente tem a fundação de Roma. A monarquia romana, portanto, teve, segundo a tradição, 7 reis. Vamos escrever direito aqui. 7 reis. E esses 7 reis, então, vão começar com a figura do próprio Rômulo e depois eles vão chegar até o último rei, chamado de Tarquínio o Soberbo. Vamos anotar isso. Rômulo sendo o primeiro dos reis até Tarquínio o Soberbo. Neste período, vamos lembrar mais uma outra coisa importante, Roma não vai fazer grandes conquistas. Roma é uma pequena cidade. Isso é importante da gente anotar também, a gente fazer esse registro. Pequena cidade. Mas a monarquia romana, esses 250 anos mais ou menos da monarquia romana, vão chegar ao fim graças a um golpe. Então vamos colocar aqui o golpe. O golpe que se dá no ano de 509 a.C. é o golpe feito pelos patrícios. Os patrícios vão derrubar o Tarquínio Soberbo. Qual é a intenção dos patrícios? É governar a cidade, é administrar a cidade, é fazer a cidade crescer, é fazer a cidade prosperar, eles acumularem mais terras. Então, vamos lembrar aqui um detalhe, as terras desse período aqui, elas eram basicamente coletivas, só que os patrícios estão interessados em acumular riqueza. Então eles vão dar um golpe no Tarquínio, vão derrubar este último rei e vão dar origem a uma nova parte da história que vai ser a República, o surgimento da República. Mas talvez para ficar um pouco mais claro tu entender qual é a pretensão dos patrícios, é tu entender um pouco sobre a sociedade romana. Veja bem, a sociedade romana ela vai se formar nesse período aqui, no período da monarquia. Então é aqui que surge a sociedade romana e ela basicamente vai se manter assim ao longo de toda a sua história. Quem são os personagens da sociedade romana? O primeiro grande personagem, nós já falamos aqui, são os patrícios. Claro, eu poderia aqui colocar no topo dessa pirâmide a figura do rei. Mas como o rei vai acabar sendo deposto, o Tarquínio aqui, os 7 reis, a gente nem fala muito deles, porque essa sociedade romana que vai nos servir sem o rei para te entender a parte da república, para te entender a parte do império. Então, a figura dos patrícios. Quem são os patrícios mesmo? Os patrícios vão ser considerados os cidadãos. Os patrícios são os proprietários de terra, são aqueles que têm a terra. Então, ter terra era um sinônimo de riqueza, de grandeza, e isto cabia aos nossos amigos patrícios. Muito bem. Aí, meus queridos, nós vamos ter aqueles que vão ser a multidão, aqueles que vão dar origem a uma expressão, né? ao povo romano. Como que a gente vai chamar o povo, a multidão romana? Esses vão ser chamados de plebeus. Eles vão ser a plebe.
né? Então é comum usarmos esse termo, né? A plebe, para nos referirmos ao povo, né? A multidão. Então esses plebeus aqui, eles não são cidadãos, eles não têm direitos políticos e eles não têm terra. Então vamos anotar aqui do lado dos plebeus uma palavra não, né? Não são cidadãos e eles não têm terras. Mas eles têm uma vantagem: eles são cidadãos livres. Eles vão trabalhar para os plebeus. Os plebeus são para os patrícios. Os plebeus são os trabalhadores de Roma. Mas perceba que entre os patrícios e os plebeus há ali uma folga, né? Uma coisa que separa um ao outro. Tem uma nova classe aqui. Quem são esses? São os clientes. Veja bem, os clientes geralmente são plebeus de destaque. São plebeus que têm uma forte ligação com os patrícios. Então, geralmente são encarregados, são chefes de fazenda, são comerciantes que fazem negócios com os patrícios. É como se diria assim, plebeus privilegiados, ok? Mas eles são uma pequena classe que eu tentei representar para te entender que nós vamos ter a elite dos patrícios e a grande massa da população romana, que são os plebeus. Mas em Roma, nós ainda temos uma outra coisa fundamental, que são quem? Que são os escravos. É fundamental que tu lembre isto, porque durante toda a história romana, um personagem esteve presente na maior parte do tempo, que deu uma cara a todo o império, a toda a república romana. Que personagem é esse? O escravo. O escravo romano, ele é proveniente sobretudo das guerras, das conquistas, né? E isso vai estar associado, se a gente for estudar o próximo período de Roma, que é o período do expansionismo romano, que é quando eles deixam de ser essa pequena aldeia, essa pequena cidadezinha, para se tornar uma grande civilização. Então, os escravos, né, que no começo também eram escravos de dívida, mas a maior parte dos escravos romanos vão ser escravos de guerra, porque os romanos vão dominar o mundo antigo, né? Geralmente estuda-se antes de Roma as civilizações, né, obviamente, que sucederam a Roma, que vieram antes. Então, por exemplo, Egito, dominado por Roma. Mesopotâmia, dominado pelos romanos. Região onde habitavam os hebreus, a Palestina, Israel, dominado pelos romanos. Região da Pérsia, dominada pelos romanos. Região da Fenícia, atual Líbano, dominada pelos romanos. Grécia, a grande civilização grega, dominada pelos romanos. Ou seja, os romanos conquistaram tudo ali associado ao mundo antigo, né? Então, dali vão vir esses escravos que vão produzir riqueza e vão acabar enriquecendo cada vez mais os patrícios. Mas aí, meus queridos, para a gente finalizar essa videoaula, a gente ainda precisa entender uma outra coisa importante. É aqui, então, com o fim da monarquia, que nasce um novo regime político. Esse regime político tem o nome de república, que em latim vai ser res publicus, a coisa pública, a coisa de todos. Esta noção de república aqui vai perpassar a história até chegar no nosso momento, no nosso período aqui. Nós aqui no Brasil somos a República Federativa do Brasil. Claro que o conceito vai se aprimorando, mas essa ideia da coisa pública, da coisa de todos, ela vai ser criada aqui nesse momento da história pelos romanos. E os romanos aqui
vão criar várias instituições, e tu vai perceber que algumas delas também estão presentes na nossa história. Então, vamos entender uma coisa muito simples. O golpe aqui em cima do Tarquínio foi para quê? Se retira o rei e o poder passa a ser concentrado na mão dos patrícios. E esses patrícios vão criar uma coisa pública para que eles então dividissem a administração da sua vida, da sua sociedade, em vários itens. Esses itens nós vamos chamar de instituições políticas. E veja, são instituições muito famosas, como por exemplo o Senado Romano. O Senado variou o seu número de 100 no início, chegou a 900 em alguns períodos, mas a maior parte do tempo o Senado Romano teve 300 integrantes. E esses 300 eram todos eles patrícios, compostos pelos patrícios. Por isso o poder concentrado nas suas mãos. O que faziam os senadores? Elaboravam leis, tomavam as decisões administrativas da cidade. Então o senador romano era um personagem importantíssimo, mas veja, não era era uma assembleia composta por 300 personagens. No começo lá eram os mais velhos, mas depois acabaram se tornando os mais poderosos, os que tinham mais influência sobre a civilização romana. Veja uma coisa importante, olha só, aqui nós temos a criação de uma sigla, a sigla que é símbolo de Roma, o Senado e o povo romano. É o que significa esta sigla aqui em latim. Quando você tiver o privilégio de visitar Roma, ou mesmo quiser dar uma procurada aí no Google e ver Roma, você vai ver que este é um símbolo da cidade ainda. O Senado e o povo romano, está por tudo na cidade. Então, o Senado é o órgão principal, mas nós vamos ter alguns outros órgãos, como as magistraturas, por exemplo. Nós vamos ter os cônsules, que eram ao total 2. Os 2 sempre patrícios. Aliás, praticamente todas as magistraturas eram dominadas apenas por patrícios. Qual é a função dos cônsules? Uma função administrativa, uma função militar. Depois nós vamos ter pretores, nós vamos ter censores, nós vamos ter questores, tem os edes. Cada um deles tem uma função administrativa diferenciada, ok? Por exemplo, os pretores, eles têm uma função de conciliação entre patrícios e plebeus, identificar quais eram as necessidades das pessoas. Os censores tinham a função de fazer o censo. Censo aqui é a contagem das pessoas, como tu sabe que funciona ainda até hoje. De tempos em tempos é feito o censo aqui, geralmente aqui no Brasil um censo mais completo a cada 10 anos. Para quê? Para se contar a população, mas só para te ter o número, não para poder fazer as políticas públicas chegarem a todos. Depois temos os questores, que são aqueles que cuidam da parte financeira, que cuidam da questão dos impostos. Isso tudo nós vamos chamar de magistraturas. Por fim, temos ainda uma assembleia centuriata, os centuriões, membros das legiões romanas. Ou seja, essa assembleia é uma assembleia dos militares, dos soldados, dos líderes, dos generais romanos. E essa é uma assembleia fundamental, porque ela vai ter cada vez mais um papel de destaque na história romana. Na medida que eles vão começar a conquistar espaço, conquistar terra, o exército vai ganhar papel de destaque. Depois nós vamos falar sobre os generais romanos, né? Júlio César, Otávio, Marco Antônio, né? Os grandes personagens aí da época dos triunviratos. Mas para a gente finalizar essa aula aqui, tem uma outra coisa importante para a gente entender. É nesse período aqui que começa a se formar uma outra característica que vai perpassar a história romana, que é a disputa de poder entre patrícios e plebeus.
Essa disputa de poder tem um marco inicial, a revolta do Monte Sagrado. A revolta do Monte Sagrado ela é considerada por alguns analistas como a primeira greve da história. É quando os plebeus perceberam que eles eram a força de trabalho em Roma e eles resolveram cruzar os braços. Eles foram até o Monte Sagrado e lá disseram aos patrícios: nós não vamos mais trabalhar. Não, vocês têm que trabalhar, Roma depende de vocês. Não vamos. Não, venham, precisa. Não. Venha. Não. Roma precisa, Roma não vive sem vocês. Não. O que vocês querem para vir? Aqui tem uma das coisas fundamentais nesse período inicial de Roma. A conquista, veja bem, das chamadas leis das 12 tábuas. Lei das 12 tábuas, ou as leis das 12 tábuas. O que é isso, meus queridos? Os nossos amigos plebeus vão pressionar os patrícios para eles escreverem as leis. Qual é a vantagem de ter leis escritas? A vantagem é que elas ficam registradas, elas não podem ser da boca para fora, elas vão ficar registradas. E aqui nós temos uma coisa fundamental na história romana. Isto é tema de prova, isto é tema de interpretação da história romana. O surgimento do direito romano, nosso direito aqui no Brasil tem origem no direito romano, aonde nessa lei das 12 tábuas, onde se debatiam temas importantes, elas eram fixadas nas paredes do Fórum Romano. E essa lei das 12 tábuas, então, é uma conquista dos plebeus diante desses conflitos, dessas lutas sociais entre patrícios e plebeus. Mas os plebeus conquistaram algumas outras coisas específicas aqui, como, por exemplo, ter o direito a um tribuno da plebe. O tribuno da plebe vai ser uma magistratura, e o tribuno da plebe vai ser um personagem presente dentro do Senado romano que não era patrício, que era plebeu. Mas professor, mas o que ele vai fazer diante de 300, de 900 patrícios? Ele vai ter poder de fala, ele vai ter poder de convencimento dos patrícios. Claro que os patrícios não vão necessariamente se convencer, mas ele vai poder falar, dizer o que a plebe quer, propor coisas. Claro, às vezes eles eram assassinados pelos patrícios, dependendo da proposta. Mas enfim, isso vai constituir a história romana. Tribuno da plebe. Outra coisa que vai ocorrer aqui é a lei canuleia. Canuleia significa a lei que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Isto é algo que também vai levar os plebeus à ascensão social. E por fim, temos ainda a lei Licínias. Licínia Sextia é uma lei que vai dar algum acesso às magistraturas também para os plebeus, especialmente o cargo de cônsul. Nunca se consolidou na prática, os 2 cônsules sempre foram patrícios, mas são conquistas importantes também associadas a essa revolta do Monte Sagrado. Então, quando a gente fala no começo da história romana, a gente tem que ter isso presente: patrícios e plebeus, disputa entre eles. E aqui é só o começo, é só o primeiro capítulo. Mas lembre-se disso, direito romano é um dos principais legados deixados para as civilizações posteriores, legados da civilização romana que a gente começou a estudar então nessa videoaula de hoje. Beleza? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu te ajudo. Espero que tu tenha gostado, que tu tenha entendido. É muito importante aprender também esses detalhes do início da história romana. Certo?
Muito obrigado, um grande abraço aí para todos.